Cara, vou falar um negócio pra você. Ontem, o que Inter e Barcelona fizeram de novo foi um negócio de maluco. Foi um negócio de maluco. Até que no jogo de ontem, por ser a segunda partida de semifinal e tal, você imagina grandes emoções. Você não tem aquele negócio de, ainda temos mais 90 minutos, quem sabe mais 120 minutos, mais uma disputa de pênaltis. Você não tem mais isso. Agora, Inter e Barcelona, que já tinham no primeiro jogo proporcionado uma das grandes partidas da história recente da Champions, ontem repetiram a dose e fizeram de novo uma grande partida. Até estava lendo, viu, Marcelo Beckler, algumas publicações internacionais aí, lembrando de semifinais históricas e tal. A gente até teve algumas semifinais históricas de Champions. A gente teve aquele Real Madrid e City, a gente teve Liverpool e Barcelona, a gente teve o Tottenham e Ajax, a gente teve algumas. Mas certamente essa aí entra para a história das grandes semifinais da Champions, 7-6 no agregado, e com um desenho que chegou a lembrar bastante o primeiro jogo, né? A Inter fazendo 2-0, o Barcelona se recusando a perder o jogo, indo buscar, dessa vez conseguindo a virada e ficando ali por alguns minutos. Foram poucos minutos que o Barcelona conseguiu ficar à frente da Inter em todo o duelo, mas esteve com, como diria o nosso amigo, esteve com a faca e o queijo na mão, e aí toma o gol nos acréscimos e na prorrogação acaba sendo eliminado na Liga dos Campeões da Europa. Primeiro, conte pra gente, Marcelinho, e seja bem-vindo. Muito obrigado por você tá aí há tanto tempo sem dormir, sem conseguir descansar e tá aqui com a gente na live, emprestando o seu conhecimento pra gente. Conta pra gente qual foi a sua sensação. O que é que você sentiu ontem no San Siro, Marcelinho? Boa tarde pra você aí em Barcelona. Tudo bem, André? Boa tarde para você em Paris, bom dia para todo mundo no Brasil. Belíssimo quarto. Os que outra parte da equipe fica, tipo, correspondente, costuma ser um pouco menor, mas tudo bem. Tá tudo certo, não tem nenhum problema com a produção executiva, não tem nenhum problema com isso não. Quem sou eu para reclamar? Eu dei sorte, cara, porque como eu já tô aqui há alguns dias, eu avisei a galera, falei, quando tiver um quarto um pouquinho, né? Sabe aquela conversa? Quando tiver um quarto um pouquinho, eu vou fazer a live lá, o cara, aqui a audiência da live do André Henning é enorme aqui na França, então, quando liberou um quarto, eles me trocaram e aí eu vim para um quarto um pouquinho, mas foi só na lábia. O me trocaram chama upgrade. Eu tive um upgrade de quarto. Tá bom, tá bom. Não, ótimo. Cara, foi incrível o que a gente viveu. Foi incrível. O futebol deu pra gente que gosta desse jogo um presentaço de Inter e Barcelona ontem. Eu acho que dá pra resumir com o cara que fez o gol da classificação ficou tão emocionado que ele passou mal. O Fratesi fez o gol, a bola foi colocada em jogo de novo e ele passou mal. Ele ficou zonzo de emoção do que tinha acontecido. E assim, a sensação que deu na hora foi isso. Depois eu entrevistei o Darmian, o Kessara entrevistou o próprio Fratesi e falou, fiquei tonto, fiquei aéreo, perdeu a consciência. Foi uma coisa incrível. É a sensação de estar entrando numa montanha russa que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vem depois da próxima curva, você não sabe depois a velocidade que aquilo ali vai pegar, a subida que vai ter, a caída que vai ter. E quem tá de fora não pode fazer nada. Os caras lá dentro, eles podem comandar os carrinhos da montanha-russa. Quem tá de fora só pode assistir, só pode curtir. A Inter de Milão é duríssima, o tanto que são físicos, o tanto que são fortes, o tanto que a Inter foi capaz de ganhar do Barça jogando bem e jogando mal. Porque ela fez 2-0 jogando bem, e depois ela empata e vira o jogo jogando mal. E ela foi amassada pelo Barcelona no segundo tempo. Foi. E pra mim, futebolisticamente ontem foram só os detalhes, tá? O detalhe do pé do Pau Cubarsí que toca primeiro no Lautaro Martinez e o detalhe do pênalti no Lamine que é 10 centímetros pra cá e pra lá e a possível falta em cima do Gerard Martin no terceiro gol da Inter de Milão e que o Marciniak achou que não foi. Pra mim, futebolisticamente foram detalhes que decidiram uma grande ódio ao futebol. Se quem tá assistindo isso daqui, se você conhece alguém que não goste, você precisa de 2 horas pra convencer uma pessoa a gostar de futebol. Os 90 mais os 30. 2 horas. Em 2 horas, quem não gosta vai gostar. Ou então não entendeu nada. Ou então não consegue entender
por que esse esporte é isso. Em vários momentos do jogo, eu estava assistindo o jogo aqui no hotel e com a Clara, com o Fred e com um monte de gente, porque nós estamos no hotel da UEFA, onde os jornalistas do mundo inteiro já estão já estavam, né, para acompanhar PSG e Arsenal. Vários chegando só hoje porque estavam em Milão, como você ontem, mas vários já estavam aqui para fazer a prévia e tal. Então, tinha franceses, tinham ingleses, tinham holandeses, e, cara, todo mundo com a mesma sensação. O que é isso, cara? E assim, eu realmente não percebi ninguém torcendo para um ou para outro. Era uma torcida pro futebol. E em vários momentos, a galera falava: caraca, cara, que é isso? A Inter tá ganhando de 2-0 e tá tomando contra-ataque. Meu Deus! E aí no segundo tempo, o Barcelona em cima. E aí dali a pouco o empate. E aí vem o Acerbi. O que o Acerbi tá fazendo lá na frente? Que coisa de maluco. Ganhando por 3-2, o Lamine meteu uma bola na trave, assim. O Barcelona continuou atacando para fazer um quarto gol. Aí ele mete uma bola mete uma bola na trave e proporciona um ataque para Inter que acontece o gol. E foram tantos personagens nesse jogo, né? E tantas historinhas dentro da grande história. Essa é uma delas, cara. Foram 12 jogadores diferentes marcando os 13 gols. Que negócio de maluco, cara. E assim, ó, o gol que poderia ter sido o gol da classificação, o gol histórico, o gol para colocar o Barcelona 10 anos depois de novo numa final de Champions, teria sido do Rafinha. E ficou muito próximo de ter sido o gol do Rafinha. Foi um dos personagens. Ele nem estava fazendo, no meu entendimento, o Beckler, um jogo espetacular. Mas ele se doa e ele estava, sabe? Ele não estava mal, pelo amor de Deus. Mas não foi um jogo espetacular. Só que ele teve tudo para ser o herói da partida, se não fosse o Acerbi. Sim, não, assim, realmente não era um tipo de jogo bom pro Rafinha. Rafinha precisa de espaço, precisa de correr, precisa de bola lançada. Esse jogo com a defesa fechadinha é o jogo do Lamine. E ainda assim ele conseguiu fazer o gol que deixa ele como artilheiro, né? Empata com o Cristiano. Depende aí da fonte que você vai buscar como jogador com mais participações em gols em uma única edição. Porque a UEFA considera que o Cristiano em 14 fez 17 gols e 5 assistências, outros meios consideram 17 gols e 4 assistências, o Rafinha termina a participação dele com 21 participações, 13 gols e 8 assistências, e depois do gol do Rafinha ainda acontece muita coisa até o gol do Acerbi, e depois o Barcelona ainda tem mais uma. Tem uma que o Lamine chuta de biquinho meio apertado e que o Sommer pega. Imparável Lamine Yamal, imparável, André. A gente passou 6 dias falando como parar o Lamine Yamal, e a gente chegou à conclusão que não dá. Não dá. Porque ele não fez gol, ele não deu nenhuma participação em gol ontem. E ele foi o melhor jogador em campo. O Lamine e o Sommer, que foi quem parou o Lamine. E não é nem que o Lamine finalizou mal. Ele fez umas 3 ou 4 defesaças em chute do Lamine Yamal. O Lamine ontem driblou 14 vezes, ganhou 23 duelos, tocou na bola 120 vezes, finalizou 5 no alvo, 1 na trave. O garoto de 17 anos pegou isso tudo que a gente está vendo dessa transformação toda, pegou o time nas costas e enfileirando 1, 2, 3 marcadores para recolocar o Barcelona no jogo. Enfim, foi incrível. Foi incrível. Eu acho que a Inter vai grandona para a final. A Inter ter tirado o Bayern e o Barcelona como fez, quem passar daí de Paris, que se cuide. Porque a Inter vai grandona, sabendo jogar contra qualquer tipo de adversário. O Beckler, aproveitando o gancho, para a gente falar de alguns desses personagens, queria falar do Sommer. Ele chega, cara, por uma ninharia perto do que o clube tinha arrecadado com a venda do Onaná. Olha como é o futebol, cara. O clube pegou uma nota vendendo o Onaná e aí vem o Sommer e fecha o gol, cara. O Sommer, que aliás estreou no profissional no ano que o Lamine nasceu, 2007. Começa por aí. É um goleiro suíço, mas de escola alemã, né? Fez carreira no futebol alemão, jogou muito tempo no Borussia Mönchengladbach. Eu sempre gostei dele e eu sempre acompanhei a carreira do Sommer porque ele substituiu o Ter Stegen no Borussia Mönchengladbach. E aí eu comecei meio que a acompanhar. Assim, é um clube muito tradicional dos anos 70 da Alemanha, né? Assim, para velha guarda do Borussia Mönchengladbach, mas hoje em dia não tá nessas coisas. E eu vi ele jogando e ele tem grandes jogos contra o Bayern. Falei, caramba, esse goleiro é muito bom, o que ele tá fazendo no Borussia Mönchengladbach? O Neuer se machuca, ele vai pro Bayern, aí ele aparece pro grande público, e aí a Inter depois pega como alternativa para ver o que seria da vida após o Onaná.
e deu no que deu. E ele já tinha sido muito importante contra o Bayern, tá? Então, ele fica pouco tempo, né, no Bayern de Munique, nessa contusão aí do Neuer, e ele, para os padrões atuais, ele é um goleiro meio baixo, inclusive. 1,83. Pois é, ele não é, né, perto de você, ele é um goleiro com um tamanho qualquer, porque você tem um 1,95. Então, assim, eu tenho 1,52, para mim, tanto faz. Mas, assim, perto de mim, ele é um gigante. Mas ele não é, cara, um goleiro, assim, né, cheio de pompas e plumas, e ele pega demais. Foi um dos grandes responsáveis. A defesa dele no chute do Lamine é um negócio memorável, memorável. Ele que tinha dado azar, porque um dos autores desses 13 gols foi ele, né? Ele tinha dado azar lá. Sim. A bola bate na trave, volta nas costas, na cabeça dele e entra. Outro personagem maravilhoso desse jogo, Acerbi. A gente não consegue perceber na hora, né? Na hora, o Fred vira para mim e fala assim, cara, o que o Acerbi tava fazendo lá na frente? E aí depois eu fiquei vendo aqui o pós-jogo, infelizmente eu não pude ver o melhor da liga nem o último lance, porque aqui a gente não tem a TNT Esportes Brasil, e tava vendo aqui no Canal Plus. E até o Samir Nasri, um dos comentaristas, o Nasri, que eu narrei muito o jogo dele. E aí mostram, né, toda a movimentação do Acerbi, tá aí nas mídias para todo mundo ver, com certeza passou no melhor da liga no último lance. Mostra a movimentação, ele realmente, ele foi para jogar de centroavante ali no finalzinho, e é o momento que ele tá subindo para virar centroavante, né, o Marcelo? Ele é a primeira jogada dele como centroavante da carreira dele, se bobear, né? Eram 28 jogos na temporada, nenhum gol. É um zagueiro marcado por ser muito duro e pouco técnico, é o jogador menos técnico dessa Inter, que tem os zagueiros que saem jogando bem, que viram laterais, o Bastoni pelo lado avança para que o Di Marco vire um ponta, e tem tudo isso. O Acerbi é zagueiro, ele fica lá atrás, ele dá um bico para cima se for necessário, ninguém gira para cima dele, ganhar no alto dele. O papel dele é ser o tira-mal, sabe assim, tem o policial bom e o policial mau. O papel dele é ser o policial mau, é ser o cara que tá lá para sujar as jogadas do outro time. E ele tem muito mérito de se antecipar ao Ronald Araújo, ele consegue fazer o movimento certinho do centroavante para antecipar, é o que me chama a atenção. O normal é que quando o cara vai cruzar, se você não é do ramo, que você espere para ver onde que a bola vai cair. Ele intui que a bola vai, ataca a bola e ainda consegue finalizar muito bem para tirar do Chesney, para passar do Ronald Araújo, para dar a bola alta e forte, para fazer o gol de empate e comemorar depois como foi levar o jogo para prorrogação. A entrada do Araújo acabou também sendo algo decisivo no jogo, né, o Beckler? Entrou muito mal, né? Entrou mal. No terceiro gol ele perde esse duelo com o Acerbi, né? Chega depois. E no quarto gol ele é muito facilmente fintado pelo Marcos Thuram. Depois do jogo ele foi o único jogador que a gente entrevistou do lado do Barcelona. Ele é o capitão, né? Na ausência do Ter Stegen, ele é o principal capitão, ele é o primeiro capitão na ausência do Ter Stegen. E ele deu a cara ontem. E eu perguntei para ele se nos dois últimos gols o Barça poderia ter defendido melhor. Ele respondeu de forma genérica, sim, sempre podemos defender melhor. Quando o adversário consegue finalizar é porque a gente não fez alguma coisa boa. E depois eu fui específico. Eu falei, o lance do quarto gol é 1 contra você. É mérito do atacante ou como você vê? E ele fala que tinha cobertura e que a cobertura tinha que ter chegado. Ele coloca a culpa, na minha sensação da resposta dele, no Gerard Martin, que de fato podia ter chegado, mas o Marcos Thuram gira muito fácil para cima dele, muito fácil. Um zagueiro imenso como ele, com 70 minutos menos de futebol nas pernas do que tinha o Marcos Thuram, tem que colar no cara e daqui ele não gira, ele vai sair com essa bola para a linha lateral com tudo. Outro que entrou mal, que eu achei, o Beckler, e para mim ficou a sensação de que ele realmente não tinha condições de jogo. Eu ontem até ia conversar com vocês, ia debater a história, porque foram estratégias diferentes, né? O Inzaghi coloca o Lautaro até a hora que ele aguentar, então vai. Na hora que você não aguentar, levanta a mão, eu tiro. É uma estratégia diferente do Leva, que fica para entrar num momento X, que é um momento muito delicado. Eu até estava conversando com o Fred e com a Clarinha durante a partida. Falou, olha, é muito difícil numa partida que pode ter prorrogação. Já é difícil num jogo normal. Numa partida que pode ter prorrogação, é mais difícil ainda. Porque assim, eu fiquei, né, com aquilo na cabeça. Para eu colocar o Leva, eu vou colocar numa situação que a possibilidade de prorrogação ela vai ser real. Ela vai ser real. Então, eu seguro, eu não seguro. Eu tenho que fazer 2 substituições, eu tenho que deixar uma
essa substituição de repente extra que eu tenho de... Só que aí eu preciso ter um outro reserva além dele para poder entrar. E assim, a sensação que eu tive é que ele não tinha condição, porque ele teve mal no pouco que ele jogou. Até na característica que ele poderia ir melhor que o Ferran, que é a disputa corporal, que é o pivô, até nisso ele não foi bem. O Ferran, que não fez um grande jogo, mas até dá um pouco mais de continuidade na bola, ele dava do que o Lewandowski. Claramente o Lewandowski tinha chance de jogar 30 minutos, né? Assim, os médicos devem ter falado com o Hans Flick. Ele tá pronto para 30 minutos. O que já foi um prêmio para ele, porque eu falava aqui desde a semana passada, o Lewandowski não vai jogar. Ontem, na semana passada, saindo de Montjuic, uma pessoa do Barcelona me disse, esquece, ele tá fora. Ele não volta. Quem sabe contra o Real Madrid. E 6 dias depois ele estava jogando os minutos finais, mais a prorrogação. Então ele conseguiu voltar tudo bem, mas os médicos devem ter dito. Ele tá para 30 minutos, tem clássico no final de semana e tal. É um cara que, se machuca agora. Pode ser uma lesão, porque na próxima temporada, se tiver outra, vai ser ainda mais grave. Então não se pode brincar com isso. E ele jogou 30 minutos e não entrou bem mesmo. Acho que tem bolas que ele não deu continuidade, que ele perdeu e a Inter recuperou. Tem rebotes dentro da grande área que ele não conseguiu aproveitar. Era uma arma que o Barcelona poderia ter e não teve. A Inter teve a arma do Lautaro. Fez um gol, sofreu um pênalti, foi importante em outros lances. O Barcelona não conseguiu aproveitar tão bem o seu 9. Porque nesses casos, eu acho que você colocar no início do jogo é a melhor situação, porque aí você fala, cara, na hora que não der mais, você me avisa e deu, né? Extraímos tudo o que era possível, porque às vezes você... Mas você sabe o que acontece? Que os médicos falam, do jeito que a musculatura dele está, jogar mais do que 30 minutos começa a ser arriscado. Isso aconteceu na temporada passada, eu acho que foi com o Pedri. Mas ele jogou mais que 30 minutos. Ele entrou aos 45. Ele entra depois do terceiro gol do Barça. Ele joga só a prorrogação. Ele joga aqueles 5 minutos de acréscimos e a prorrogação. Então, mas aí, numa dessa, ele não teria jogado nada. Então, mas eu acho que ele entra no final porque tá 3-2 pro Barça. Acho que o Hans Flick coloca um cara alto, altura, bola aérea, e tá 3-2 pra gente. Vamos jogar 5 minutos. Eu vou ter 5 minutos de Lewandowski, só os acréscimos. Ainda queima tempo de substituição pra ganhar um pouquinho de tempo. E para segurar uma bola lá na frente, um cara um pouco mais descansado, para uma abraçada para cá, uma abraçada para lá, contra o Acerbi, a bola cai para lateral pra gente. Então ele acaba jogando 35 minutos. Se bobear isso, ele tava para 35, para 40, ou a partir de 30 é arriscado, e coloca 5 minutos antes de uma possível prorrogação para ajudar. Na temporada passada, eu vi gente falando isso, o Barcelona foi jogar uma prorrogação, acho que o Pedri entrou para jogar um jogo contra o Atlético de Bilbao de Copa do Rei. E aí o jogo foi para prorrogação e ele se machucou na prorrogação. Aí, por que o cara se machucou na prorrogação? Era pra falar, não, ele tava pra jogar 30 minutos. O jogo teve 30 minutos a mais, e nesses 30 minutos a mais ele não aguentou. Bom, assim, realmente senti que ele estava bem abaixo do que ele poderia entregar numa situação diferente, né? E pra gente encerrar, o Beckler, eu queria que você falasse da arbitragem, porque assim, durante o jogo, não foi um jogo fácil, tá? Não tiveram alguns lances. Por exemplo, o lance que ele marca pênalti para Inter é um lance que no campo, ali na hora do jogo, para mim para todo mundo que estava assistindo o jogo ali, todo mundo lance normal. É realmente só no vídeo que você consegue ver que a chuteira pega no pé do jogador da Inter, e é o pé do jogador da Inter que pega na bola. E é só no vídeo mesmo. E sei que o Hans Flick, depois do jogo, ele falou, olha, todo lance que era 50-50, ele marcava para Inter. Eu, no geral, achei que nos lances capitais ele foi bem. Agora, tem a reclamação que no momento do jogo eu achei lance normal, mas tem gente falando da falta naquela roubada de bola, né? Pra mim, se é pênalti, é falta. Eu não tinha visto, em todo o conteúdo que eu fiz de ontem para hoje, ou no meu canal ou na TNT, eu não tinha visto ainda que tinha tido um toque antes, porque que depois o Gerard Martin tropeça no Thuram, eu tinha visto. Eu falei, bom, aqui o Gerard Martin tropeça no pé do Thuram que já tá no chão. Eu também não tinha visto, e por isso que eu ontem fiz uma avaliação de que, nos lances capitais ele acertou. E aí depois vi, né? E o pênalti também do Lamine, quando um jogador entra na área com outro agarrando ele, o que conta é o último toque do agarrão. Depois do primeiro toque, eu acho que do Mkhitaryan, que é o que vai derrubar, mas que não derruba, tem mais um toque do Mkhitaryan no Lamine dentro da área. Aqui estão reclamando de que esse segundo toque é dentro da área e tem que marcar. A minha avaliação é que o que produz o pênalti é o primeiro toque.
Que não é um caso de um jogador que vem sendo agarrado pelo outro e quando entra na área, é dentro da área o último toque. Eu acho que é o primeiro toque o que vai derrubar o Lamine e depois são pernas que estão se entrelaçando porque tem 2 jogadores caindo. Mas aqui estão reclamando. É o último toque que tem que contar. Então tem um toque do Mkhitaryan Lamine quando ele já tá para cair dentro da área. Isso aqui é um toque de falta. Isso aqui eu acho mais discutível. O pênalti da Inter é um lance que o Pau Cubarsí vai disputar a bola e que antes a bola toca, antes o pé toca no pé do Lautaro. Não tem nenhuma dúvida com a imagem. Assim como o Marcos Thuram vai disputar a bola com o Gerard Martin e ele toca o pé do Gerard Martin numa jogada muito parecida, os movimentos são muito parecidos, de colocar a perna meio que para apoiar e proteger, né? E que vem um pé antes que te toca, que desequilibra o Gerard Martin e gera o lance do terceiro gol. Para mim é falta e não sei nem se foi revisado, o Barcelona reclamou muito. E no lance do toque, eu li inclusive a explicação, eu acho que foi no AS, que a gente tem que dar a gente sabe que a imprensa em Madrid e Barcelona são imprensas bem, né, que estão a serviço dos clubes. Mas o que eu li no AS, a fonte é essa, foi AS, é o seguinte, que quando é o agarrão, realmente você considera que é o momento final do agarrão, né? Quando é esse tipo de lance aí, que é o toque, é considerado o primeiro. Uhum. Então, se é isso mesmo, ele acertou. Se é no segundo, ele errou. É assim que eu interpreto também. Eu também interpreto assim. O que vai derrubar toque. O Lamine é o primeiro toque. Aquele toque derruba ele, depois os caras estão caindo e um cai por cima do outro. O que eu acho só que, e assim, perfeitamente compreensível, tá? Depois do jogo, o cara tá... o cara tá chateado e realmente se ele tem a interpretação lá que, toda a bola dividida, toda a bola que a gente tinha interpretação que podia ser para qualquer um dos lados, se toda a bola ele tava marcando para Inter, o cara se sente, né, chateado e tá, né, ele vai reclamar ali. E não foi nenhuma reclamação tipo, meteram a mão na gente, fomos garfados, não foi nada disso. Ele deu uma declaração até ok. Agora, o árbitro também para o lance na prorrogação, ele paralisa, né? O fim do primeiro tempo da prorrogação, num lance claro para a Inter, né? A Inter tá chegando no gol. Então Sim. também a Inter também tem motivo para reclamar. De qualquer forma, eu acho que não dá para colocar na conta do árbitro. Eu sei que a galera no boteco, nesse momento, os botecos de Barcelona, os botecos de Milão com torcedores do Milan, e botecos no Brasil com torcedores do Real Madrid, do Barcelona, enfim, e com torcedor de nenhum nem outro, eu sei que no boteco tá todo mundo comentando e de repente dando uma exagerada, mas no final das contas, eu acho que a arbitragem não teve influência na classificação da Inter. Eu acho que assim, é um jogo feito de detalhes e que pode ter tido. Reduzir a isso eu acho um exagero. Falar que a Inter se classificou num 4-3 como foi pela arbitragem é não gostar do futebol e gostar das polêmicas e gostar das burocracias. No final das contas podia ter caído para qualquer lado, foi como foi. Agora, que no último lance do jogo, o lance decisivo, tem uma jogada de falta, para mim tem. Então para mim tem influência. O lance que gera prorrogação, que gera depois esse outro erro de não ter apitado e tal. O lance que decidiu o jogo é o gol do Acerbi. O que decidiu? Tava 3-2, o gol do Acerbi decide. A última coisa a decidir o jogo é o gol do Acerbi. Tem uma falta. Então, para mim, teve influência. Eu confesso que eu não vi esse lance na hora, não consegui detectar e, para mim, lá na hora, lance normal. E vi hoje a imagem que tem ali. Na verdade, eu só vi uma foto, né? Eu só vi a foto do pé. Não, eu vi o vídeo. Eu só vi a foto. O vídeo parece muito com o lance do Lautaro. O jogador tá indo disputar com o pé, tem um toque antes que tirou o equilíbrio dele. E hoje em dia no futebol, cara, virou isso aí. Com o VAR, virou isso aí. E aí, tem o toque? Então tem o toquinho, então não sei o que, então não sei o que. Aí. Enfim, quem enfrentar essa Inter na final vai ter um adversário duríssimo pela frente. O que o Dumfries jogou nessas duas partidas foi um negócio descomunal, Marcelo Beckler. A Inter vai chegar muito forte para a final. O Dumfries tem uma história muito interessante que depois vale a pena contar com calma. Ele contratou treinadores de fora do futebol para melhorar a resistência, explosão, salto dele. Depois vale a pena contar a história da preparação individual que o Dumfries fez com atletas, com preparadores de outros esportes, de outras modalidades, para ele melhorar. A Inter é isso aí, André. Ela foi capaz de ganhar do Barcelona enquanto ela jogava bem, enquanto ela jogava mal. A Inter sabe fazer tudo. Sabe pressionar, sabe defender atrás, sabe contra-atacar, sabe jogar bola aérea. Ela só não sabe parar o Lamine. Mas do outro lado não vai ter.
Mas por aí mais que Dembélé, Sacha Boey ou Saka sejam bons, é difícil ser igual o Lamine hoje em dia. Não são todos que vão conseguir parar o Lamine também, né? Aí não é um desmérito para a Inter, que é difícil mesmo parar o homem. Foi uma grande semifinal e parabéns, você é um felizardo que esteve aí nas duas partidas, ô Beckler, e a gente vai seguir aqui. Eu acho que hoje, para poder chegar perto, vai ter que ser um baita jogo, mas essa que é a graça do futebol, cara. A gente nunca sabe quando esse jogo vai acontecer, né? A gente nunca sabe. Eu não imaginava, por exemplo, que fosse acontecer na ida, o 3-3. Ontem na volta, depois do que aconteceu na ida, e sendo o jogo decisivo, caraca, podia acontecer de novo e aconteceu. E aconteceu até mais do que se esperava. Agora, hoje aqui em Paris, não sei. Uma dessa. É sentar no carrinho da montanha-russa, apertar os cintos e não saber o que vem depois da próxima curva. O legal do futebol é isso. E vocês estão prontinhos para... Tá na vez de vocês sentarem nesse carrinho e não saber o que vai vir depois.